Salve rapaziada, como vocês estão? Bora para o resumão da terceira rodada da Premier League. No sábado, às 8h30 da manhã, abrindo a rodada, tivemos Chelsea e Fulham e o Chelsea venceu por 2-0 num jogo em que o Chelsea era melhor, conseguia ser mais efetivo no primeiro tempo, conseguia ter mais ações ofensivas, o Estevam jogando muito bem, João Pedro jogando muito bem, o Delap começou bem, mas acabou se machucando também, preocupação para o Chelsea, o jovem garoto George entrou no lugar do Delap, e também tem a questão que o Nicolas Jackson estava indo para o Bayern, e com a lesão do Delap, o Chelsea pediu para ele retornar, só que ele não quer retornar. Por enquanto parece que ele vai ficar na Alemanha, lá em Munique, para jogar no Bayern de Munique. Vamos esperar para ver como essa história vai desenrolar. Se o Jackson não voltar, o George pode assumir esse lugar do Jackson aí no banco de reservas do Chelsea e pode até virar titular nos próximos jogos. Então vamos ficar de olho nessa situação, beleza? O Chelsea conseguia ter mais ações ofensivas, ia muito bem com o Estevam estava jogando muito bem, mas acabou sumindo um pouco no primeiro tempo. O Pedro Neto começou a chamar mais os contra-ataques do Chelsea e conseguiam ir muito bem, mas o goleiro Lennon apareceu evitando os gols do Chelsea. E aí, nos 20 minutos, o Fulham abre o placar, mas tem uma falta marcada do Rodrigo Muniz no início do lance. Eu não achei falta do Rodrigo Muniz, porque o que acontece é, a bola sobra na intermediária do Chelsea, o Rodrigo Muniz chega antes, ele pisa na bola para fazer o giro, e na hora que ele vai finalizar a ação do giro, o Chalobah chega dando carrinho e vem com o pé por baixo, e aí o Rodrigo Muniz, na hora de aterrissar, acaba pisando no pé do Chalobah. O VAR chamou o juiz para revisar, o juiz revisou e acabou marcando falta. Eu, particularmente, não marcaria falta, porque, na minha visão, o Rodrigo Muniz tem a vantagem do lance. Ele chega primeiro na bola, o Chalobah que chega atrasado. Se o Chalobah vai com o pé um pouco mais alto, ele que faria a falta. Até se o Rodrigo Muniz estivesse com o pé mais no chão, poderia sofrer a falta. Então acredito que não foi falta do Rodrigo Muniz, porém o juiz achou falta, o VAR também achou falta. Não discordo, talvez em outro lance poderia achar falta ou não, mas o gol do Fulham foi anulado, e aí o Fulham sente um pouco esse gol anulado, e o Chelsea começa a rondar mais a área do Fulham, mas não consegue ser tão efetivo assim. E aí, no último minuto do primeiro tempo, no escanteio pela esquerda, o Enzo Fernandes cruza e o João Pedro vai muito bem, aparecendo na pequena área e abrindo o placar para o Chelsea. No segundo tempo, já começa agitado, logo nos 5 minutos tem um pênalti para o Chelsea. E aí também outro lance que tem polêmica. O que acontece? No início da jogada, a bola está na área, o João Pedro e o Anderson estão disputando, e na hora que o João Pedro vai subir para cabecear a bola, ele empurra o Anderson, desloca o Anderson, e a bola acaba passando, e nesse bate-rebate, no que o João Pedro empurra o Anderson, a bola vai para o chão e volta, a bola acaba batendo na mão do João Pedro e sobra para o jogador do Chelsea. Nesse lance, na minha visão, já tem duas faltas do João Pedro. Primeiro ele empurrando o Anderson e depois essa bola batendo na mão dele, mas a arbitragem não marcou. Na sequência, se eu não me engano, é o Ayoub e o Caicedo que vão disputar a bola, e o Caicedo não acerta a bola, só acerta o pé do Ayoub. Claramente ele dando um pisão no pé do Ayoub, e o juiz não marcou falta, e a bola sobra, e acho que é o Chalobah que cruza, e aí o Sessegnon realmente abre o braço e era pênalti.
Mas antes do pênalti, eu achei 3 lances faltosos do Chelsea no ataque. Acredito que a arbitragem passou muito despercebido, deixou muito despercebido esse lance. Mas assim, falando sobre o pênalti, o Sessegnon abre muito o braço. Dá para ver nitidamente que na hora que a bola vai pro cruzamento, ele desloca o braço, atrapalhando a direção da bola. E aí o VAR de novo chama, revisa, o juiz revisa, vê todos os lances, mantém a decisão. Eu discordo novamente, mas enfim, a arbitragem tolerou e marcou o pênalti. Na parte do pênalti, marcou corretamente. E aí o Enzo Fernandes marca o segundo gol. E aí o Fulham sente muito, o Fulham desanima do jogo, o Chelsea domina a partida, tem mais a posse de bola. O Estevan tem uma chance que ele chuta fraco, ele poderia ter tocado para o João Pedro. Depois o João Pedro tem uma chance que perde também, o goleiro Lennon vai muito bem. Mas o Chelsea garante a vitória sobre o Fulham, que fica na bronca com essa questão de arbitragem. Abrindo a terceira rodada, o Chelsea fica com os 2-0 em cima do Fulham. Na sequência do sábado, às 11 da manhã, tivemos a vitória do Everton de 3-2 sobre o Wolverhampton, a vitória do Manchester United sobre o Burnley de 3-2 também, com um gol no final de Bruno Fernandes, a vitória do Sunderland de 2-1 sobre o Brentford, o Sunderland, time que subiu da Championship já com 2 vitórias em 3 rodadas, olho no Sunderland que está fazendo um bom começo de temporada. E também tivemos a vitória do Bournemouth sobre o Tottenham de 1-0, o jogo que eu vi das 11 horas da manhã. E no jogo que o Bournemouth resolveu rápido. Logo aos 4 minutos, o Senesi, o zagueiro Senesi argentino, faz um belo lançamento para o Evanilson, que chuta cruzado, a bola desvia no Spencer e entra fazendo o gol da vitória do Bournemouth, que jogou muito, muito, muito bem em cima do Tottenham, no estádio do Tottenham, pressionou o Tottenham. Logo depois que abriu o placar, o Semenyo teve a chance de fazer o segundo gol, a bola passou muito perto numa cabeçada, o Brooks tem um chute muito perigoso também, o Vicário vai muito bem, defendendo o chute do Brooks, evitando o Semenyo também, que teve bons chutes de fora. O Tottenham não fez um bom jogo, o Tottenham ficou devendo muito, um time muito, muito abaixo, um time muito mole, assim, não queria falar mole, mas desanimado, um time que não ia muito bem para cima, não estava marcando bem, um time muito diferente do que a gente viu no jogo contra o City, um Tottenham que ia para cima do City, não ia para cima do Bournemouth, o Bournemouth conseguia pressionar de tudo, qualquer jeito, os Spurs. O Tottenham, no segundo tempo, até tentou ir para cima, mas não conseguia. O Bournemouth fez um jogo defensivo muito seguro e quando tinha a possibilidade de ir no contra-ataque rápido nas bolas longas, o Bournemouth sabia machucar o Tottenham, mas o Vicário foi muito bem, evitando o segundo gol do Bournemouth. O Tottenham foi melhorar no final do jogo, no final da partida, que o Tottenham foi ter as melhores chances, que foi tentar criar mais, mas também não conseguia ser muito efetivo nas finalizações, deixando muito a desejar. Uma vitória muito ruim do Tottenham, que deixou um sentimento muito amargo para o torcedor, porque o time foi muito apático nesse jogo contra o Bournemouth, e uma vitória muito merecida do Bournemouth. E encerrando os jogos de sábado, à 1h30 tivemos Leeds e o Newcastle no jogo que ficou 0-0, num jogo que foi muito bem disputado, num jogo que ficou muito aberto. O Leeds teve algumas boas chances no primeiro tempo, conseguiu ser mais efetivo que o Newcastle com muitas dificuldades de sair da linha de marcação do Leeds, e quando o Leeds conseguia pressionar, conseguia levar perigo, mas o Nick Pope, goleiro do Newcastle, foi muito bem. No segundo tempo, o Newcastle até melhora um pouco, até consegue pressionar o Leeds,
mas também não vai muito bem nas finalizações, um ataque que está sentindo muito falta do Isaac, que está nessa toda história se vai para o Liverpool ou não. O Osula jogou no lugar dele e não fez uma boa partida. O Osula cometeu muitas faltas, quando teve a chance de fazer boas jogadas não conseguiu também, deixava a bola escapar toda hora, deixava o domínio sair, a defesa ia muito bem contra ele. Um empate também muito ruim para o Newcastle, um empate até que bom para o Leeds, se mantendo na parte de cima da tabela. Já no domingo tivemos a vitória do West Ham de 3-0 sobre o Nottingham Forest e o Brighton vencendo de 2-1 de virada o Manchester City, o jogo que eu assisti num primeiro tempo que o Brighton parecia começar melhor, parecia ir mais para cima do Manchester City, mas o City que começou a controlar o jogo a partir dos 20 minutos, o City começou a ser melhor, o City começou a ter mais a posse de bola, a ter mais aquele jogo que a gente já conhece do Pep Guardiola no comando do Manchester City. E aí, nos 34 minutos, num contra-ataque rápido, o Marmoush faz uma bela jogada, invade a área, divide com a zaga, a bola sobra e o Haaland desvia, fazendo o primeiro gol do jogo, abrindo o placar. E aí, o fim do primeiro tempo é um domínio do City. O City controla o jogo, o City dá aquela amenizada no jogo, fica mais naquela posse de bola, fica mais naquele controle de jogo, mais na posse de bola do que atacando mais o Brighton. No segundo tempo, o Brighton que volta melhor, o Brighton tenta pressionar o City, só que o City logo começa a ter mais o controle do jogo de novo, ele esfria o time do Brighton e aí começa a ter mais controle da posse de bola, mas na mesma questão do primeiro tempo. Não ia para cima, não tinha muitas ações ofensivas, o City não tentava agredir o Brighton, e aí o Brighton começou a subir suas linhas, começou a marcar o City mais alto, começou a pressionar, o goleiro Trafford começou a dar umas falhadas ali, começou a se sentir pressionado, e aí nos 20 minutos o Matheus Nunes coloca o braço num cruzamento do Dunk e o pênalti é marcado corretamente, a bola sobra, vem da direita, sobra para a esquerda, o Dunk vai cruzar e aí o Matheus Nunes coloca o braço na bola, muito bem marcado o pênalti, e aí o Milner bate e empata o jogo para o Brighton. E aí depois que o Brighton empata o jogo, o Brighton é muito melhor que o Manchester City, vai para cima do City, começa a pressionar, começa a ter mais ações ofensivas e começa a ser mais agudo que o City também, começa a finalizar mais, só que o goleiro Trafford começa a aparecer e começa a evitar o gol da virada do Brighton. O Trafford vai muito bem em vários lances, tem um chute de fora da área do Welbeck, se eu não me engano, que ele vai muito bem, tem uma cabeçada queima-roupa também que ele vai muito bem, porém nos 44 minutos o City vai para o ataque, perde a bola volta para o ataque ofensivo do Brighton, o Gruda recebe, o campo defensivo do City está vazio, ele avança, ele corta o Henry e o goleiro Trafford e faz o segundo gol, faz o segundo gol do Brighton, virando o jogo, dando a primeira vitória para o Brighton na Premier League nessa temporada 25-26, num jogo em que o City não foi muito agudo quando teve a chance. Fez o gol com o Haaland, mas depois disso não fez mais nada. E o Brighton mostrando muita superação dentro do jogo, sentiu um pouco o momento do jogo, mas depois que começou a pressionar mais alto o City, viu que a defesa do City começou a dar muitas amostras de falhas, de insegurança, o Brighton foi melhor, e aí no contra-ataque rápido, o Gruda faz o gol da vitória sobre o City, e o City tem que prestar mais atenção, porque o City está deixando muito a desejar
decai muito, faz um gol e segura muito o jogo, não procura mais fazer o segundo e o terceiro gol. Olho nesse City, porque a Champions está vindo aí e é muito perigoso eles terem esse tipo de jogo. Encerrando a rodada, tivemos a vitória do Crystal Palace de 3-0 sobre o Aston Villa, num jogo em que o Palace mostrou muita eficiência defensiva e quando precisou sair para o ataque era muito melhor que o Aston Villa na questão de ir para o ataque. O Villa até começa bem, até começa pressionando muito o Crystal Palace, começa sendo mais ofensivo, mas o Henderson, goleiro do Crystal Palace, vai muito bem. A partir dos 10, 15 minutos, o Villa perde intensidade, o Palace começa a equilibrar a partida, começa a ir para cima, e aí nos 18 minutos o Kamada sofre pênalti e o Mateta abre o placar para o Crystal Palace. E aí o Villa sente esse gol e o Crystal Palace começa a ser melhor, que o Villa começa a pressionar e aí o goleiro Bizot do Villa começa a aparecer e vai muito bem defendendo os lances mais agudos do Crystal Palace. Nos 40 minutos do primeiro tempo, o Villa finalmente consegue uma finalização com o Tielemans e o goleiro Henderson do Crystal Palace vai muito bem, evitando o gol do Villa. No segundo tempo, mesma história do primeiro tempo. O Villa volta melhor, volta pressionando o Palace e o Palace mostrando muita solidez defensiva, sabendo sofrer e sabendo fechar muitos espaços para o Villa, que o Villa não conseguia pressionar na área. O Crystal Palace começou a chutar mais de fora da área e o goleiro Henderson começou a aparecer de novo, evitando o gol de empate do Villa. E aí nos 23 minutos o Villa está no ataque, tem um erro de posse de bola, o Palace avança, vai para a esquerda, a bola sobra para o Guerri, que só ajusta o corpo e faz um golaço, um chutaço colocado, ele faz o segundo gol do Palace. E aí o Palace começa a controlar a bola mais, controlar o jogo mais na posse de bola. O Villa sente muito gol, baixa a intensidade e aí começa a ficar perdido dentro de campo, não consegue mais ficar com a posse de bola. O Palace vai muito bem e nos 33 minutos, no lateral pela direita, a bola vai para a área, tem um desvio e o Sarr faz o terceiro gol. Aí mata a partida, garante a vitória do Palace e o Villa não consegue mais reagir dentro do jogo. O Villa não está demonstrando muita força, já é mais um jogo que parece um time meio perdido dentro de campo, um time que não está conseguindo mais ser muito eficiente ali na construção de jogo, está demonstrando muita fraqueza esse time do Villa, precisa contratar, a janela vai fechar e o Villa não trouxe reforços muito importantes, peças que precisavam para melhorar esse meio de campo do Aston Villa. Do lado do Crystal Palace, mesmo perdendo bastante jogadores, mesmo perdendo peças importantes, o Palace do Oliver Glasner está jogando muito bem, está conseguindo ser muito efetivo nas transições rápidas e quando precisa se defender, está se defendendo muito bem. Méritos para esse trabalho do Oliver Glasner e olho nesse Crystal Palace que pode ser um time que vai surpreender bastante nessa temporada da Premier League. Esse foi o resumo da terceira rodada da Premier League. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa terceira rodada, se está surpreso com a vitória de Brighton e Crystal Palace, se não está surpreso com essas vitórias também. Lembrando que tivemos o clássico entre Liverpool e Arsenal e eu fiz um vídeo separado, uma análise separada sobre esse jogo. Lembrando que todo clássico do Big Six eu faço uma análise separada. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa os comentários
do que você achou dessa terceira rodada. Compartilhe o canal para ajudar a crescer. Me segue lá no Instagram também. Estou postando bastante conteúdos lá no Instagram. E vamos esperar a próxima rodada. Lembrando que tem pausa de data FIFA, então teremos uma semana aí de pausa de Premier League, de todos os campeonatos, pela data FIFA. Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos. Tamo junto!